Uma boa noite a todos. Hoje, dando continuidade ao nosso tema, ontem nós falamos um pouco sobre predestinação. Nós vimos sobre calvinismo, arminianismo, doutrina de Calvino, e o entendimento de Armínio e os seus discípulos. Como isso pode estar sistematizado na Escritura e como também pode não estar. Nós vimos alguns pontos, 5 pontos principais com relação à crença calvinista ontem. E hoje nós continuamos. Nós vimos algo sobre a palavra predestinação, em grego, o proorizo, é empregado ali por Paulo, em Romanos 8, 29 e 30, é empregado por Paulo também em Efésios, capítulo 1, versos 5 e 11. E tem alguns manuscritos que também vão trazer essa palavra em Atos 4, 28 e 1 Coríntios 2, 7. Então, a palavra quer dizer basicamente limitar, definir. E é usado como se fosse tipo um círculo, né, que Deus estabelece ali, de observação. Para entender esses textos, nós falamos alguns ontem, né, nós vimos sobre o texto de Provérbios, e nós ficamos, eu acredito, no texto de Romanos 9, 18. Romanos 9, 18, tem outro texto em Romanos 8, 29 e 30, aliás. Mas Romanos 9, 18, nós ficamos no ponto em que nós entraríamos no assunto sobre Faraó. Nós vimos isso, o relato bíblico sobre, será que Deus ele endureceu o Faraó? Realmente, o que aconteceu com o Faraó? Paulo diz que ele endurece a quem quer. Ele compadece-se de quem quer e ele endurece a quem quer. Olha, o que a gente não pode é fazer nenhum tipo de forçação de interpretação. Tudo bem? Não posso chegar aqui para tentar defender o livre-arbítrio genericamente, sem fronteiras, e tentar colocar palavras no texto bíblico que não existem, como é o caso de Romanos 9, verso 18. Mas nós podemos muito bem chegar aqui em Romanos capítulo 9 e procurar entender qual é o sentido desse endurecimento. Por que esse endurecimento acontece? Assim como aconteceu com Faraó, também pode acontecer com qualquer ser humano, desde que ele preencha alguns requisitos negativos que ninguém deveria preencher. Romanos capítulo 9, 18, Paulo vai falar exatamente sobre isso. E nós vimos ontem, no versículo 9, que ali ele fala do filho da promessa, falando para Abraão. E ele diz que aqueles, verso 8, são filhos de Deus, não são propriamente os da carne. Aqui ele está falando do Israel espiritual, mas são os filhos da promessa. E aí nós vemos, né, no versículo 11, quando ele fala, nós vimos isso ontem, que os gêmeos não eram nascidos, nem tinham praticado o bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, o ecloge, a palavra grega, eleição, prevalecesse. Prevalecesse. Veja, Paulo aqui não usa a palavra predestinação. Ele fala que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Paulo usa a palavra grega kaleo, que significa chama, relacionado à eleição e não à predestinação, como é utilizado na doutrina calvinista. E nós vemos também que esse texto do verso 13, que Paulo fala, né, que foi dito lá para ela, para Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Isso aqui é uma alegoria de uma escolha espiritual, porque no verso 13 diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse texto está lá em Malaquias 1, verso 2 e 3, onde a aplicação de Jacó aqui é para o povo de Israel. E aqui, no verso 14, Paulo continua. Deus é injusto em escolher alguém? Essa é a pergunta de Paulo no verso 14. Deus é injusto em escolher alguém? O ponto aqui está em eleição, não em predestinação. E o verso 15, ele então vai dizer, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei, eu vou ter piedade, vou ter compaixão, de quem me aprouver ter compaixão. Você vê isso aqui também, tem uma relação direta desse texto de Romanos 9, 15 com o texto de Êxodo 33. É isso, Êxodo 33, verso 1. Quando ele fala lá para Moisés e diz, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Nós já vimos esse texto aqui na relação com o nome do Eterno, do Altíssimo.
Mas esse texto também pode ser aplicado em relação à misericórdia divina. E diz aqui, te proclamarei o nome do Senhor. Aí ele diz, terei misericórdia de quem eu tiver e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ele diz, eu me compadecerei. Eu usarei de misericórdia. Agora veja, ele passa a sua bondade diante de Moisés. Veja, primeiro a relação do texto aqui. Ele diz, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Então ele diz na sequência, terei misericórdia de quem eu tiver e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aparentemente, você vai ver aqui que o texto, quando ele fala terei misericórdia e me compadecerei, parece que é desconexo da primeira parte. Porque ele diz, eu vou passar a minha bondade diante de você e vou te proclamar o nome do Senhor. Logo na sequência ele diz, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Qual é a relação entre a misericórdia divina e a bondade divina? Qual a relação entre a proclamação do nome do Senhor e o exercício da misericórdia do Senhor? Ora, o que Deus está querendo dizer aqui é, de acordo com a recepção, com a correspondência que o ser humano faça à sua bondade que lhe é apresentada e a proclamação do nome do Senhor, a sua misericórdia, então, ela poderá agir ou não. Exemplo claro, o exemplo de Faraó. Quando nós vamos lá para Êxodo, quando Moisés chega, né, segura aí Romanos 9:4, vamos voltar e vamos ver um exemplo claro do cumprimento desta passagem com Faraó. Então nós começamos a entender o que acontece no contexto de Faraó, quando ele é endurecido. Nós chegamos aqui em Êxodo capítulo, cadê? Êxodo capítulo 5, né? Eu acho que é capítulo 5, versículo 1 e 2. Quando Moisés e Arão chegam diante de Faraó, a mensagem que é dita é a seguinte, eles chegam e dizem, assim diz o Senhor. A palavra aqui é aquele que existe, aquele que é o Deus, o Elohim, o Deus de Israel. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Né? Uma peregrinação, um festival no deserto. É isso que ele diz aqui. Então o faraó responde, quem é? Quem é? Veja, Faraó responde não com curiosidade para descobrir quem é esse Deus, não. O tom dele é um tom de deboche. O tom dele é um tom desafiador. Ele não pergunta quem é esse Deus, quem é ele, eu quero saber quem é, para mim posso ouvir a voz. Não, é um tom de desafio. É um tom de desafio. Aqui para o Faraó é proclamado o nome do Senhor. O nome do Senhor é proclamado a Faraó. Mas nesse instante que ele recebe a proclamação do nome, que traz em si todos estes atributos, como o próprio Deus revela lá para Moisés, vou passar a bondade diante de ti, e ele diz lá 2 vezes o nome do Senhor. 2 vezes ele proclama. Não é Moisés que diz, Senhor, Deus misericordioso, a gente já viu isso. É o próprio Deus, o Eterno, quem fala. Quando ele diz proclamarem o nome do Senhor. Nós vimos isso. Mas Faraó diz aqui, em um ato de afronta, de não correspondência à proclamação do nome do Senhor, ele diz, quem é? Peraí, quem é? Quem é aquele que existe? Quem é aquele o que será? Aquele que é o que serei? Quem é esse? Para que eu ouça a voz dele e deixe Israel? Não, de forma alguma. Eu não conheço, não sei quem é, não sei e nem vou deixar ir a Israel, não vou deixar. Então começa aqui um confronto, vamos dizer assim, entre uma criatura ínfima, pó, verme, da terra, levantando a voz contra o Todo-Poderoso, o Altíssimo do Universo. O que é que acontece agora? Nós sabemos pela Escritura que o próprio ato de arrependimento do ser humano é um trabalho realizado pelo Espírito de Deus. Paulo diz isso claramente, a palavra diz isso claramente. Eu não me arrependo porque eu quero. Faço uma coisa errada agora, de repente eu digo, nossa, por que eu fiz isso de errado? Não, isso não é de mim. Você não tem esse dom, essa percepção espiritual de fazer algo errado e se arrepender e perceber. Não, nossa, eu errei, eu preciso mudar aqui. Não, isso é o Espírito quem causa, a voz do Espírito quem fala. E é a voz do Espírito, havendo a correspondência à voz do Espírito, há o processo de transformação, de conversão. Quando o ser humano ele peca contra o Espírito de Deus, ele automaticamente ele impede que esse processo aconteça.
Quando ele, então, peca contra o Espírito, quando ele afasta o Espírito, a voz do Espírito não pode mais ser ouvida. Consequentemente, ele se endurece. Ele se endurece justamente no ponto em que o Espírito poderia tratá-lo. E você vê aqui que Faraó, automaticamente, aqui, ele repele a voz do Espírito, que fala através de Moisés. Vamos levantar alguns pontos aqui sobre Faraó. Faraó era um satanista, assim como era Nabucodonosor também. Assim como Nabucodonosor, ele pegou os deuses, muitos deuses, algumas divindades ali egípcias, e adaptou também no clã, no panteão lá dos sumérios, babilônicos. O Faraó também, ele era um satanista. Mas você vê que na relação entre Faraó e Nabucodonosor, Faraó recebe a correção, recebe a palavra, a instrução, é duro por determinado tempo, mas ele não chegou no ponto que Faraó chegou. Ele não ultrapassou a linha vermelha de não volta, como o Faraó ultrapassou. E por isso que Nabucodonosor escreve aquele capítulo de Daniel, diz, não, agora eu louvo, exalço o Deus dos céus, porque ele pode humilhar. Quer dizer, foi feita uma obra na vida dele, Nabucodonosor. Mas com o Faraó, não. Com o Faraó, não. Aqui nós vemos que Faraó, ele automaticamente se fecha, ele não observa. Você vê que Nabucodonosor, ele observava as obras. Por exemplo, ele observou a sabedoria de Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois ele observa a sabedoria de Daniel em poder interpretar os sonhos. Mesmo lá no episódio da fornalha ardente, veja que aquilo ali acontece, vem aquele lapso de luz na mente dele, mas ele volta a cair nas trevas. Até que ele, então, precisa levar uma chacoalhada forte. Naquela chacoalhada forte, que ele passa 7 tempos como besta, como animal, quando ele volta assim, então ocorre realmente a conversão de Nabucodonosor. Mas ele tinha os lampejos de luz da voz do Espírito. Faraó não. Faraó não. Então ele se endurece. Quando o Faraó endurece, veja, não é que Deus deliberadamente chegou e disse assim, olha, Faraó, eu vou te mandar para o inferno, vou te endurecer, deixar você aí só para mostrar o meu poder e tal, e você está perdido assim mesmo, sem chance, como a doutrina calvinista diz. Não. Faraó, ele é endurecido, e ele, então, é solidificado no endurecimento. Solidificado no endurecimento. De propriedade, de maneira que ele não tem mais a volta. Ele não volta mais. Como ele não volta mais, o que acontece na sequência? Deus sabe que ele não volta mais. Então, humanamente, mesmo um ser humano endurecido, ele tem medo. Ele tem medo de certas coisas. Mesmo você pode procurar um serial killer, qualquer pessoa aí, um bandido e tal, mas ele tem medo, ele vai ter medo em algum momento de alguma coisa. Você vê que no caso de Faraó, ele não teve medo, ele vinha aquela coisa e endurecia ele. E você vê que Faraó já estava, vamos dizer assim, já tinha tomado a decisão dele, não teria mais mudanças. Ele rejeitou a voz do Espírito logo aqui em Êxodo capítulo 5. Como ele rejeitou a voz do Espírito, o que é que Deus diz agora? Não, eu vou te manter assim. Ou seja, aquele medo, aquele terror que você poderia ter, que todos os seus assessores tiveram, em ver que você estava lutando contra a divindade, que estava fazendo cair fogo do céu, que estava fazendo as trevas, estava acabando com tudo, e todo mundo morrendo de medo, só você não. Peraí, isso foi a minha mão. Aí sim, eu te endureci, para fazer que você permanecesse até o ponto em que as minhas obras todas tivessem de acontecer, porque para você não tinha mais solução. Então você não tem mais mudança, você vai permanecer desse jeito que está, caindo uma praga, ou caindo 10, não vão ser suficientes para lhe mudar. Você vê que a mesma situação semelhante acontece com os fariseus. Cristo dizia assim, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Depois ele disse, né, essa nação pede um sinal, essa geração pede um sinal. E nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. Ou seja, por mais que ele realizasse, como diz até a Escritura, tantos milagres, eles não estavam dispostos a crer. A mesma coisa com o Faraó. A mesma coisa. Só que, quando você, no caso de Faraó e de Cristo, você é rebelde, você não aceita a voz direta do Espírito, você peca contra o Espírito. E pecando contra o Espírito, não se há mais voz para falar no coração humano. Porque aquela voz que fala lá da consciência lá é a voz do Espírito, para dizer que há um erro, que precisa de arrependimento, de conversão, de mudança. Então, o Faraó passou essa linha e Deus então disse o seguinte, olha, você também não vai ter mais medo.
Você vai permanecer até que eu mostre todo o meu poder. Porque todo mundo aí está desesperado ao seu redor, seus assessores. Mas você não. Não é porque você tem coragem, é porque eu estou endurecendo você. Estou mantendo você assim. Levantei você para isso, sabia disso. Tudo, toda decisão que acontece nos céus e na terra não acontece aleatoriamente. Tudo passa pela permissão do Altíssimo. É a permissão do Altíssimo. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Então nós começamos a entender um pouco com relação a isso, né, do faraó. Nós vemos o seguinte, o faraó, o que acontece aqui? Você vai ver, né, o texto de Romanos que diz, ele tem misericórdia de quem quer, ou seja, ele não quis ter misericórdia de faraó, né? Ou ele endureceu o faraó porque ele quis. Peraí, vamos lá para um texto, Salmo 18. Eu vou para o Salmo 18, eu vou entender um pouco melhor o que Paulo está querendo dizer aqui. Salmo capítulo 18. Está aqui, Salmo capítulo 18, versículos 20 ao versículo 27. Está assim, olha o que diz. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi não está dizendo aqui que ele está tendo salvação pelas obras. Não. Ele diz, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Quer dizer, eu fui justo, aí Deus foi me recompensou porque eu fui justo. Eu estou tendo salvação segundo as obras. É isso que Deus está querendo dizer? Não. A palavra aqui hebraica é o gamal. Gamal. A palavra hebraica para retribuir. Essa palavra aqui, um dos sentidos dela, que vai ficar mais claro para a gente, é devolver. Devolver. Recompensar, repartir, fazer algo. É uma onda que volta. Olha que coisa. É uma onda que volta. Então, Davi está dizendo que o Senhor, como o justo juiz, aquelas ondas de Davi de justiça, ele, como justo juiz, ele fez com que elas retornassem para ele. Davi usa também a mesma palavra aqui, recompensou-me. Mais uma vez, o sentido é retornar, voltar, voltar. Então, ele diz que voltou para ele a pureza das suas mãos. Verso 19, pois tenho guardado os caminhos do Senhor. Tudo isso por quê? Porque Davi é obediente, Davi é fiel. Por causa desta fidelidade que se manifesta na justiça, na obediência, ele pode receber essas ondas de volta em justiça e em pureza. E ele diz o verso 22, porque todos os seus juízos, juízos divinos, me estão presentes, ou seja, eu estou diante deles, eu observo, eu não me afasto dos seus preceitos. Ele continua no verso 23, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Então, Davi vai dizer, daí, por causa disso, neste caminho de justiça, de retribuição, de ondas que voltam, o Senhor me retribui segundo essa justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Agora, veja aqui o verso 25, nós vamos entender os eventos que ocorrem com o faraó. E Davi deixou isso bem claro aqui nessa introdução. Ele diz, para com o benigno, o Shaksid, o fiel, bondoso, a palavra hebraica, benigno, te mostras. Veja, é o espelho, é a onda que retorna. Com o íntegro, está aqui na versão, com o íntegro, também íntegro. Olha que coisa. Por isso que você vê Mateus 5, verso 7, que diz, bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque alcançarão misericórdia. É uma onda que volta. É o papel da retribuição do espelho que reflete de volta. Isso se chama, faz parte do juízo de Deus. Verso 26. Com o puro, puro te mostras. É puro, puro te mostra. Agora, com o perverso, com o deformado, com o pervertido, com o ímpio, aqui a palavra diz inflexível, está traduzido aqui na Almeida, né? Inflexível. Tem outras palavras, né? Mas o sentido da palavra aqui é com ele tu irás lutar. Agora, esse é o sentido. Tu irás lutar. E aí você vê que em outras versões, quando diz aqui, né? Porque versículo... Qual versículo a gente estava aqui? O versículo... Tá aqui. 26. 26. Mudei aqui, perdi.
Com o perverso te mostrarás indomável. Indomável, inflexível, ou seja, não há alteração. Ele irá receber tudo isso de volta. Então, nós entendemos aqui o que acontece com o Faraó. Faraó, como é que ele correspondeu à manifestação do nome do Altíssimo? Chega diante dele. Incredulidade, zombaria. Incredulidade, zombaria e endurecimento. O que é que acontece agora? Conforme o relato aqui dos Salmos, né, ele fazendo isso, ele se apresentando dessa forma, ele não poderia receber do Altíssimo, conforme a justiça do Altíssimo, nenhum outro tipo de apresentação, vamos dizer assim, senão essa inflexibilidade de Deus com relação à sua incredulidade. Então, ele consolida-se. Ele é consolidado, é como uma parede. Você vai pegar aquela parede ali e você reboca, aquele cimento seca. A mesma coisa com o Faraó. Ele consolida-se na incredulidade. Então, nós entendemos agora o que Paulo quer dizer aqui. Ele endurece a quem quer. Por quê? A quem quer, assim, sem motivo, do nada? Não, vou te endurecer. Não, tem um motivo. E esses motivos estão elencados aqui no Salmo. Outro texto, Isaías 55, 7. Quando nós vamos para Isaías, capítulo 55, 7, nós vemos assim. Veja o que diz Isaías. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta, retorne ao Senhor que se compadecerá dele. Torne para ele porque ele é grandioso em perdoar. Isso aqui não estava longe de Faraó, de forma alguma. Mas a partir do momento que ele não corresponde, a partir do momento que ele é um perverso, a partir do momento que ele tenta refletir a perversidade dele, o coração maligno dele, de incredulidade diante do Altíssimo, meu irmão, ele recebe automaticamente aquilo que ele se apresenta, o endurecimento. Nós vemos isso no Salmo, Isaías 55. Então você vai ver Êxodo 4, 21, né? Fala que Deus endureceu. Êxodo capítulo 4. Versículo 21. Você vai ver aqui, ó. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endureceria o coração para que não deixe ir o povo. Veja, está dizendo aqui, Deus endureceria o coração de Faraó para que não deixe ir o povo. Aqui você vai ver, né? Entra o quê? Presciência divina. Presciência divina. Porque Deus sabe que você não vai corresponder, um exemplo, à salvação, ele não vai deixar de te oferecer a salvação. Não vai. Porque, já pensou, é exatamente isso que o calvinismo tenta colocar, mas de uma forma distorcida ainda. Deus não vai deixar de oferecer a salvação, mesmo àqueles que, no final, rejeitarem, mesmo que aceitem durante 50 anos. No último ano de vida, a pessoa rejeita. Está lá em Ezequiel. O justo é justo, depois ele deixa de ser justo e se torna ímpio. Eu não vou lembrar da justiça dele. O ímpio é ímpio a vida inteira. No final da vida dele, ele se torna justo. Não vou lembrar da impiedade dele. É assim que funciona. Você vai ver também no 7, verso 3. E aí essas passagens são citadas para dizer isso, né? Agora, o que é que nós temos aqui? Aqui, pessoal, aqui é o chamado, o chamado idiomatismo hebraico. Ou seja, você está usando um verbo ali do hebraico, não para expressar algo que está sendo executado, mas uma permissão para se fazer. É o que nós estamos vendo. É chamado idiomatismo hebraico, esse é o nome. Por exemplo, um exemplo claro disso aqui. Êxodo 5:22. Êxodo 5:22. Veja, a maior autoridade do universo, ninguém faz nada sem que esta autoridade suprema permita. É por isso que o Apocalipse diz que ele é o soberano dominador. A nossa mente pequena, entender, às vezes, isso é complicado, porque a nossa mente é pequena. A palavra diz, os meus caminhos não são os seus caminhos, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, aquelas histórias bonitinhas que a gente ouviu, né? Ah, o mar e a gente é o copinho d'água, tem tudo a ver, sim. Mas a gente consegue ter pelo menos um vislumbrezinho de como é isso. Êxodo 5:22. O que é que acontece? Moisés vai lá, mais uma vez. E aí, quando Moisés fala aquela história toda, né? Deixa aí meu povo, o faraó diz, não, mas essa conversa é porque vocês estão trabalhando.
e agora eu não vou dar nem palha, nem tijolo e tal, e vocês vão ter de dar a mesma obra. Então, já pensou aqui a angústia que aconteceu com o povo? E eles não conseguiram concluir a obra. Você vai ver no verso 14. Eles não conseguiram, porque eles tinham de ir atrás da palha, fazer tijolo e construir da mesma obra, o mesmo ponto ali, né? A mesma coisa de construção que eles tinham nos outros dias. Não conseguiram. Aí o verso 14 diz que foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel. Eles chegaram no final do dia, eles não tinham feito praticamente nada do que faziam. E aí os capatazes do faraó, né, disseram, epa, cadê os superintendentes, né, na obra lá que tinha dos filhos de Israel? Foram pegos e foram açoitados. E eles diziam assim, por que vocês não acabaram sua obra fazendo tijolos? Olha só, né, aqui a coisa como era. Por que não acabaram? Verso 15. O que aconteceu? Os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram ao faraó. Isso depois, né, que foram açoitados, foram espancados, aí foram lá e disseram, por que fazes assim com teus servos? Eles não clamaram a Deus. Mas Deus sabia que isso ia acontecer? Claro, entra a presciência divina. E aí eles vão reclamar para Faraó. Palha não dá aos teus servos, e diz, faz tijolos, teus servos são açoitados, mas não temos culpa. Aí Faraó diz, porque vocês estão preguiçosos, por isso que vocês estão com essa história de sair daqui. Veja, tudo isso aqui fazia parte de toda essa coisa aqui, essa figura relacionada com a fé e com crer. Deus sabia que isso ia acontecer? Claro que sabia. Claro que sabia. Aí o faraó diz, agora vocês vão e trabalhem. Olha só que coisa. E se vocês não derem o combinado, vocês vão levar outra surra de novo, verso 18. Então, o que acontece aqui? Você vê que eles vão e encontram Moisés. E quando eles encontram Moisés, imagina só como é que eles estão, no verso 21. Ele diz, olha, Deus julgue entre nós, porque vocês fizeram isso. E aí, imagina como Moisés ficou. Então, Moisés vai diante de Deus, no verso 22. Quando Moisés chega diante de Deus, o que é que Moisés diz para Deus? Então, tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Olha só que coisa. Mas a primeira frase de Moisés aqui é que representa bem esse sentido do idiomatismo hebraico. Ele diz, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Deus estava fazendo mal a esse povo? Foi Deus que fez com que eles fossem açoitados, os capatazes foram açoitados? Mas veja, Moisés entendia que sempre, no final de tudo, a permissão, o sim, o não, quem decide, quem permite, é ele. Ele é a autoridade suprema do universo. E aí ele diz que ele quer dizer, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Só que ele usa a palavra, por que fizeste mal? Ou seja, esse mal não foi Deus que fez. Mas na mente de Moisés aqui, esse idiomatismo hebraico, cultural, da linguagem hebraica, Moisés utilizava isso aqui. Por que fizeste mal a esse povo, Senhor? Por que isso aconteceu? É isso que Moisés está querendo dizer. Então você entende aqui um pouco, né, dessa linha, de quando Deus também fala e diz, eu vou endurecer a Faraó. Então você tem as passagens de Êxodo 7:13, de Êxodo 22, e você vai ver o seguinte, vamos ver, Êxodo 7:13, vamos entender agora um pouco mais sobre isso. Êxodo capítulo 7, vamos mais para frente. O que acontece aqui no 7:13? 7:13. Diz assim, porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha falado. Agora veja que coisa, Deus tinha dito que ele endureceria o coração de Faraó, mas aqui diz, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Você vai ver também no verso 22, que vai dizer também a mesma coisa, semelhante. Diz assim, porém os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos. Agora nós vamos entender por que o coração de Faraó se endureceu. De modo que o coração de Faraó se endureceu. Então o que é que nós estamos vendo aqui? Existe alguma incompatibilidade entre a palavra de Deus, que endureceria o coração de Faraó, e o próprio Faraó, que diz o texto, endureceu seu coração? Você vê, por que Faraó endureceu seu coração? Por confiar nas mentiras. Mas mesmo o endurecer do coração de Faraó estava debaixo da mão todo-poderosa. Ele, no final das contas, é quem assume toda a responsabilidade pelo que acontece e pelo que não acontece. É isso que precisa ficar claro. Agora, Faraó é enganado. Os magos do Egito fizeram o mesmo. O coração de Faraó se endureceu.
E quando o coração de Faraó é endurecido, ele recebe então do Altíssimo o reflexo do seu endurecimento. E ele é endurecido totalmente, de maneira que ele permanece o único no meio de todo o palácio, ainda ali, duro, sem sair do local, enquanto Deus não finaliza todas aquelas pragas que iriam cair sobre o Egito. Esse é o contexto aqui. Então nós percebemos, né, que no caso de Faraó, primeiro foi a atitude dele, o ato dele que trouxe o endurecimento por parte de Deus para levá-lo, para que ele permanecesse até onde as pragas iriam cair, para que ele não saísse daquele ponto que ele estava. E Deus então manifestasse com certeza a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Mas ele não foi endurecido deliberadamente por Deus sem motivo. Sem motivo. Quando nós vamos para Romanos e Efésios, também fala sobre predestinação, que é diferente de eleição, como nós já vimos. Eleição é uma coisa, predestinação é outra. Eleição, Deus chama alguém. Predestinação, nós já vimos, é aquela pessoa que é direcionada para uma estrada que já está preparada para ela. 2 Pedro, né? 2 Pedro 3,9 diz que Deus não deseja que ninguém se perca. Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, como a gente falou, por causa disso, Deus não vai deixar de oferecer a sua graça de salvação para alguém, porque sabe que no final das contas aquela pessoa vai se perder. Exemplo claro, Judas. Judas. Veja, havia, né, olha, isso aqui é uma coisa tão interessante, olha, Deus na sua presciência, veja, isso aqui fica até uma coisa difícil de explicar, mas veja, Deus na sua presciência, ele saberia que haveria o traidor. Não porque ele destinou Judas para ser o traidor, mas porque ele sabia que Judas, mesmo após ter contato com o maior mestre de todos os tempos, durante 3 anos e meio, ter sido colocado para ser tratado com o seu pecado, ou seja, para tratar o seu pecado, que era a avareza, a ganância, ele andava com a bolsa dos apóstolos. Então, aquilo ali já foi uma maneira que Cristo encontrou para tentar tratar o grande problema de Judas. Mas mesmo assim não deu certo. Então, Deus, como é onisciente e tem a sua presciência, você vai ver que está lá, escrito nos Salmos sobre o traidor. Mas não porque ele determinou que Judas fosse o traidor, mas porque ele sabia que em determinado ponto, mesmo Judas tendo recebido todas as instruções da graça, todas as oportunidades que todos os outros receberam, ele ainda falharia. Então, na sua presciência, isso já estava apresentado na Escritura. Não porque ele determinou que acontecesse isso com Judas, mas porque ele sabia que isso aconteceria com Judas. Então, existe uma linha muito sutil entre presciência divina, onipresença, presciência, né, conhecimento divino, porque Deus ele não está na linha do tempo. Deus ele está fora da linha temporal, sabe? A linha temporal está na frente dele, ele está fora. Mas ele segue a linha temporal. Ele vai lá para a nossa linha temporal humana, ele vai agindo na linha temporal humana como se ele também fizesse parte da linha temporal humana. É por isso que você vai ver que ele fala com Moisés e manda Moisés ir para o Egito libertar o povo, né? E aí Moisés fica, não vou, eu sou pesado de língua e tal. Aquela coisa diz, vai. Aí Moisés finalmente vai. Naquela conversa que ele teve com Moisés, ele podia ter dito o seguinte, Moisés, antes de você ir, circuncida os teus filhos. Circuncida os teus filhos, Moisés. Você está aqui, o que aconteceu? Você não circuncidou os seus filhos? Faz isso, viu? Se você está quebrando a minha aliança. Mas ele não fala. Você já parou para prestar atenção nisso? Ele não fala. A conversa dele com Moisés é exclusiva ao chamado. Ao chamado. Quando ele chama Moisés, então Moisés aceita, e aí Moisés vai, tranquilo, coloca lá os filhos, chama a esposa, vai para a hospedaria e tal. Quando Moisés está indo no meio do caminho, de repente aparece lá o anjo do Senhor para matar Moisés. Por quê? Porque os filhos de Moisés não estavam circuncidados. Olha que interessante. Ele não poderia ter dito para Moisés, lá no monte, ter dito assim para Moisés, Moisés, circuncida esses meninos, Moisés. Você está quebrando minha lei, como é que você está fazendo uma coisa dessa? Quebrando meu pacto aqui, o pacto com Abraão? Circuncida, pode fazer uma coisa dessa. Mas ele não toca no assunto. Ou seja, ele está fora da linha do tempo.
mas ele vai acompanhando a nossa linha do tempo, o nosso desenvolver. Então, no momento adequado, segundo a sua vontade, o seu querer, por isso, ele é soberano sobre todas as coisas, ele então pode chegar e colocar diante de nós aquilo que nós estamos falhando, aquilo que nós estamos necessitando, no momento exato, de acordo com a sua vontade. Veja que ele vai lá e apresenta para Moisés e diz, olha, você está quebrando a aliança. E vem a Zípora, é quem circuncida o menino, e diz, você é um esposo sanguinário, Moisés, que é isso? Você quer matar os nossos filhos? Então, esse é um exemplo apenas de como Deus ele entra na linha do tempo humano, ele não entra na linha do tempo para estar intervindo a todo momento. Por isso que você vê muitas vezes e pergunta onde é que está Deus? Porque acontecem tantas coisas e você parece que Deus não está ligando para aquelas coisas. Ao contrário, está tudo sendo registrado. Se for a vontade dele, naquele momento, é um momento que seja, aí ele intervém, como ele interviu com Abraão. Você vê, ele não interviu de Abraão chegar e dizer, não, Sara, você é minha irmã. Ele podia ter vindo naquela noite e dizer, Abraão, que história é essa? Você vai dizer que a Sara é sua irmã? Rapaz, você sabe, ó, o rei vai chamar ela, viu? Não faz isso não, você vai pecar contra mim também. Mas ele não fez isso. Abraão teve de desenvolver isso. E aí Abraão disse para a mulher, não, você vai dizer que é minha irmã. Né? Aí o rei vê a irmã dele, então traz para mim. Quando o rei vai consumar o ato lá com Sara, aí Deus vem e diz, você vai morrer. Olha só que coisa. Deus já diz direto, você vai morrer. Deus podia chegar para o rei e dizer assim, ei, olha, o meu servo ali, o Abraão, né? A vergonha, né, para Abraão. O meu servo Abraão, ele inventou essa história aí, porque ele estava com medo dessa mulher aí, não é irmã dele não, é a esposa, viu? Tô vindo aqui para falar com você, dizer que não toque nela, tá bom? Eu vou ver ela amanhã. Deus não fez assim. Deus chega para ele e diz, você vai morrer, essa mulher é casada. Aí o rei disse, mas eu não sabia, senhor, você vai matar toda uma nação? Ele diz, não, eu sei, por isso que eu te impedi de tocar nela. Então veja que coisa, né, uma coisa que nem complexa aqui. Ele vem e fala com o rei, diz, você vai morrer se tocar nela. Ele diz, mas senhor, eu não sabia. Ele diz, sim, eu te impedi. Você não sabia, mas eu te impedi. Então você já tem a justiça e a misericórdia de Deus sendo apresentada nessa linha do tempo que é apresentada para o ser humano. Ele acompanha a linha do tempo, ele intervém na linha do tempo, quando é a sua vontade, de acordo com o seu propósito, mas ele não faz parte da linha do tempo. Mas ele está acompanhando a nossa linha do tempo. Então, a mesma coisa a gente vê aqui com Judas. Por isso que você vê a palavra falar sobre Judas, sobre o traidor, e Cristo falar aquilo, né? Ele mete comigo. Então, ele sabia. A onisciência dele leva a tudo isso. Isso é muito profundo. Mas ele não vai impedir de você dizer, é minha irmã, como Abraão fez. Não vai impedir do Judas, mesmo tendo todas aquelas lições da Maria Madalena, comprar aquele nardo, não é isso? Que era tão caro, derramar os pés do Senhor Jesus. Ele não vai impedir o Judas de colocar a mão na bolsa para roubar. Agora, mostrar ali os sinais, as dicas, tudo ali, tocar no coração, é isso que ele vai fazer. Então, você não vê essa questão de predestinação, no caso aqui de Judas. Não, Pilatos também é outro exemplo. Pilatos é outro exemplo. Pilatos poderia muito bem, quando chegou aquele momento, dizer, você é amigo de César, Pilatos dizer, não, eu sou amigo de César, mas não vou cair nessa coisa aqui. E aí Cristo poderia e seria condenado, mas não pelas mãos de Pilatos. Não pelas mãos de Pilatos. Então, essa questão de predestinação e de eleição, ela tem essa linha de toque, né? Nós vamos se tocar nesse ponto. Romanos 9:13. Ele diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amou Jacó, mas Jacó foi mentiroso, Jacó foi enganador, aquela coisa toda, né? Mas, quando Jacó encontra-se com o anjo, Jacó diz, não te deixarei, se não me abençoares. Esaú não estava nem aí para isso. Então, você vê aqui eleição. Eleição. Agora, quando fala, né, sobre essa questão aqui de, né, te escolhi como povo, te predestinei, é outra coisa diferente. Todos aqueles temos um caminho predestinado para a salvação. Agora, se você vai aceitar, né, essa predestinação, vamos dizer assim, é outra coisa. É como se você tivesse duas urnas, né? Duas urnas ali. Aí você vai lá e escolhe que urna você vai colocar o seu voto, a sua escolha. Então, pessoal, nós finalizamos por aqui hoje. Talvez amanhã nós voltemos novamente a falar sobre esse tema, com mais alguma coisa relacionada agora a Mateus, capítulo 25, né? Fala sobre, um pouco sobre essa questão de predestinação. Sobre vasos de ira, a gente já tinha falado isso. Eu lembro que o Ribamar falou
há um tempo aí atrás sobre essa questão de vasos de ira, e pode ser que a gente amanhã volte a falar sobre esse tema, sobre vasos de ira. O que é esse vaso? Tem gente que, nossa, você vê tanta gente na internet falando essa história. Ah, você é vaso de bênção. Ah, aquilo é vaso de ira, já foi destinado para o inferno. Não é assim que a palavra fala. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Nós finalizamos por aqui, tendo mais certeza do que nunca de que existe um ser supremo, nosso Pai Celestial, que domina todas as coisas, mas o objetivo primordial dele é a nossa salvação e não a nossa perdição.